De igreja, bom dia, irmãos. Hoje estamos aqui estudando mais uma vez o Evangelho para a Vida Real. Hoje na lição 12, Filhos de Deus. Vimos na semana passada sobre o dom de Deus e que a fé é dom de Deus. Vimos que por meio da fé a gente acredita que Deus é o nosso único criador, é o nosso criador, é o nosso sustentador, que Cristo é o nosso único salvador e por meio da fé somos vivos em Cristo. E hoje vamos ver que somos filhos de Deus também. Então a gente vai ver o que a palavra tem a nos dizer sobre isso. É muito bom estar estudando o Evangelho para a Vida Real com os irmãos, mas é melhor ainda saber que logo mais a gente vai estar juntos cultuando ao Senhor, claro, tomando as devidas medidas preventivas, mas só em estar no mesmo ambiente que os irmãos para glorificar o Senhor é muito bom. O pastor até comentou essa semana que ele tá como uma criança para ganhar um presente, sabe? Numa animação muito grande. É assim que a gente está se sentindo, né? Muito tempo longe um dos outros, mas é muito bom saber que a gente vai estar juntos glorificando ao Senhor. Mas ainda não acabou. Então a gente tem que ainda permanecer em oração. Temos que pedir ao Senhor discernimento nas nossas palavras, quando a gente for falar com uma outra pessoa, né? Encorajar algum irmão ou pregar o evangelho para aquele que ainda não conhece. Esse é um momento muito delicado, onde a gente tem que buscar mais intimidade com Deus e não temos desculpa para isso agora. Então a gente tem que fazer o nosso melhor e entregar nas mãos de quem deve ser depositada a nossa confiança. Então a gente deve permanecer em oração para que a gente para que Deus, né, traga cura e que traga uma transformação na vida de muitas pessoas. Mas vamos entrar hoje no nosso tema. E para isso a gente vai ler 1 João 3:1, que diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. E para iniciar o nosso estudo, eu queria focar nessa palavra, nessa primeira palavra, vejam. Ver, no seu sentido normal, é olhar, é contemplar alguma coisa. Mas aqui o João usou de uma forma imperativa, usou como um verbo imperativo, querendo chamar a atenção para alguma coisa. Eu quero que vocês pensem, para a gente ter uma ideia melhor do que João estava querendo transmitir aqui. Sabe algum momento que você olha aquele belo pôr do sol ou uma bela paisagem que você vê, aquela paisagem que você olha e fala, cara, não tem como não acreditar que Deus existe, de tão belo que é aquele arquipélago, de tão belo que é aquela paisagem que você está vendo. E naquele momento você fica tão animado, tão agraciado com aquilo que você não se contenta e fala para as pessoas à sua volta, olha para isso. E é exatamente isso. Sabe aquele momento que você está com seus familiares, com as pessoas que você ama, você não se contenta de animação e fala, olha para isso, querendo chamar a atenção para aquela bela imagem que você está vendo e você quer compartilhar isso. E é isso que João quis transmitir nessa mensagem. Ele queria chamar a atenção para alguma coisa e por isso ele diz, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. É justamente isso, João queria nos mostrar. Para agora e observe esse fato. Como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Era isso que estava animando João e ele queria que a gente parasse e observasse. Os tradutores da NVI, quando eles fizeram as traduções, vamos ler aqui no nosso boletim. Nosso boletim nos diz: os tradutores da NVI procuraram captar a força dessa declaração surpreendente, fazendo o uso combinado do verbo conceder e da exclamação final da sentença. Eles fizeram o seu melhor com o intuito de nos fazer considerar as palavras de João, ou seja, para chamar a nossa atenção. E com que ele estava tão animado?
João estava animado com o fato do amor de Deus ser tão grande que ele nos tornou filhos de Deus. Então, o que estava animando o João era a verdade que os crentes, né, todos aqueles que acreditam em Cristo Jesus, são filhos de Deus. E se a gente para pensar que a gente confiou em Cristo Jesus como nosso único Salvador, a gente se tornou filho do Deus Criador de todas as coisas, sustentador e governador de todo esse imenso universo. E se a gente parar para pensar, é muito louco isso. E João quis chamar a nossa atenção para isso. E agora a gente vai entrar no nosso tópico, né? Primeiro tópico que eu vou estar abordando com vocês, que vai responder a pergunta: por que João está tão animado com uma verdade que muitas vezes temos como garantida? O que é tão importante que João quer chamar a nossa atenção? E o fato que João quer chamar a nossa atenção é justamente que somos filhos de Deus. E isso é primeiro porque pensamos, né? Quem nós éramos antes de Cristo? Então ele faz essa ponte. Primeiro a gente tem que pensar quem nós éramos. E se a gente for parar a pensar quem nós éramos, sem Cristo a gente estava num corredor em direção à morte. Um corredor reto, direto para o inferno, pois a gente estava, por conta do pecado, a gente tem que entender que o pecado nada mais é que um ato de rebelião contra Deus, contra a autoridade soberana de Deus. Então a gente está num corredor de direção à morte porque a gente está seguindo o que realmente Satanás quer. Quando a gente peca, a gente está indo em direção ao inferno. Então, assim, o pecado não é coisa de Deus. A gente só está satisfazendo a Satanás e por estar satisfazendo a vontade da nossa carne. Então, a gente tem que entender que a gente está agindo como rebeldes, com um ato de rebeldia. Há algumas pessoas que falam até que é um ato de traição cósmica, porque realmente a gente está afrontando ao nosso Deus todo soberano. E a única recompensa disso tudo que o pecado nos dá está escrito lá em Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em pecados, estavam mortos em suas transgressões e pecados, ou seja, a única recompensa que a gente merece de Deus é a sua ira, porque a gente estava morto em nossos pecados e transgressões. Só que em vez de a gente receber essa morte, a morte que nos é merecida, Deus nos adotou para ser seus filhos. Então, no nosso livro ele nos diz: em vez da morte ganhamos a vida eterna, em vez da ira recebemos graça, em vez da ruína eterna somos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo isso aconteceu sem fazermos uma única coisa para ganharmos o favor do Rei, ou sem por qualquer tentativa da nossa parte de fazer a restituição por nossa rebelião, por esses nossos atos pecaminosos, porque simplesmente o Filho de Deus, Jesus Cristo, fez tudo isso por nós. E quando Cristo morreu naquela cruz, ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. Então a gente, como vimos em umas lições anteriores, a justificação é o ato que Cristo nos perdoa. Que Deus nos perdoa, é um ato de perdão. E ele nos perdoa e nos aceita como seus filhos, como justos diante dele. Então a gente não fez esforço nenhum. Simplesmente Cristo morreu na cruz e tomou sobre si toda a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Ou seja, ele nem merecia isso. Então, se a gente for parar para pensar, a justiça de Deus foi
imputada, sabe, acreditada a nós por meio da nossa fé. Então, é difícil a gente medir o amor de Deus, sabe? É um amor tão grande a ponto que seu filho morreu para que a gente pudesse hoje ter uma segunda chance de ter uma intimidade com o Senhor e fomos adotados por conta disso. A justificação é uma declaração judicial da parte de Deus, agindo em sua capacidade como juiz supremo. É um ato legal, resultando em uma posição legal. No entanto, Deus não só justificou, Ele também nos trouxe para uma relação familiar com Ele, ou seja, essa questão da adoção. Ele ainda nos fez membros da sua família, e isso é chamado adoção na teologia. Mas, contudo, não é a adoção no sentido em que usamos atualmente. E atualmente a adoção, se a gente for pesquisar o seu significado, é o processo legal que consiste no ato de se aceitar espontaneamente como filho de determinada pessoa, desde que respeitadas as condições jurídicas para tal. Aceitação espontânea de pessoa ou animal como parte integrante da vida de uma família, de uma casa. Então, a adoção que a gente tem o conceito é algo muito além disso. E a gente vai ver isso agora no próximo tópico, nascidos por Deus, se eu não me engano agora. Então, continue nesse estudo para que a gente possa se alimentar cada vez mais da palavra. A gente possa realmente estudar a palavra para ter mais intimidade, para a gente entender quem é esse Deus, quem é esse Cristo que fez tanto por nós sem a gente merecer nada disso. Então continue no estudo aí. Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa lição, onde a introdução já ficou por conta do Emanuel aí. O título da nossa lição, conforme ele já disse, fala sobre filhos de Deus. E vamos falar um pouco sobre isso, né? Como nós nos tornamos filhos de Deus. É preciso aí que aconteça algo, né? Como arrependimento, né? Para nós nos tornarmos filhos do nosso Deus, né? E no decorrer dessa lição, né, vai falar sobre isso, né? Eu estou responsável pelo tópico número 2, onde fala nascido de Deus. Então, no início que fala assim, né? Um filho ou filha em qualquer família humana é nascido ou adotado pelos pais. Por definição, uma criança não pode ser as duas coisas. Entretanto, com Deus somos tanto nascido dele quanto adotado por ele. Então, essa adoção veio através da morte de Cristo, né, do sacrifício de Cristo, né? Então, Deus fez isso por nós, né? Nos adotou como filhos dele, né? E fala assim, né? Considerando a situação que de sermos nascidos dele, as Escrituras nos ensinam que nascemos de novo pelo seu Espírito e por meio de sua palavra, o Evangelho. Então, para uma pessoa se tornar filho de Deus e ser adotado, é necessário que o Evangelho seja anunciado. Então, é necessário que nós o conheçamos através da sua palavra. Um dia, alguém nos anunciou as boas novas e nós
nos arrependemos dos nossos pecados e por isso nós nos tornamos uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 nos fala sobre isso, né? Que nós nos tornamos uma nova criatura. E isso também, por sermos nova criatura, requer também que nós abandonemos as coisas velhas, tem que deixar para trás. E fala que as coisas novas têm que proceder em nosso ser, né? Vamos conferir o que diz lá, né? 2 Coríntios 5,17 fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Essa é a versão NVI, né? As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, temos que abandonar as coisas que o velho homem fazia e andarmos segundo o curso de Deus, né? Segundo o coração de Deus. Temos que praticar as coisas boas, fazendo a vontade dele. Vejamos também, né, em João 3:8, né? O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos que é nascido do Espírito. Veja também 1 Pedro 1,23. Vocês foram regenerados. Como? Fomos regenerados através de Cristo. Não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então, a palavra de Deus nos fala lá em Hebreus 4, a primeira e a segunda parte. Vamos estar lendo só para complementar isso aqui, quando fala sobre que a palavra de Deus é viva, né, e permanente. Hebreus 4 nos fala assim, né? Nos fala assim, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada de qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito. Vamos lá, vamos ficar por aqui, não vamos ler tudo. O que seria, para os mais novos aí, uma espada de 2 gumes? Vou dar um exemplo aqui, eu acho que vocês vão entender. Por exemplo, a parte de baixo da faca, vamos trazer para a faca que a gente usa em casa, que é bastante usada. A parte de baixo ali do corte. Então, aquilo ali se chama gume. Então, quando fala a espada de 2 gumes, ela tem corte tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Então, ela tem corte dos dois lados. Isso que significa gume. Então a palavra de Deus, ela tem essa eficiência de penetrar no mais íntimo da pessoa e convencê-lo de todo o pecado, né? E isso faz com que a pessoa tenha o arrependimento ao crer na palavra de Deus. João usa a expressão nascido de Deus 7 vezes em sua primeira carta. 1 João 29, 1 João 3, 9, 2 vezes. 1 João 4, 7, 5, 1, 5, 4 e 5, 18. Todas as 7 se refere-se à evidência de uma nova vida em Cristo. Então, conforme diz, já lemos lá a primeira parte de 1 Coríntios 5,14. Então, nós somos em Cristo uma nova criatura. Então, temos que proceder de acordo com o que diz a palavra. Temos que abandonar o velho homem e caminhar de acordo com a vontade de Deus. Então, se nós estamos uma nova vida em Cristo, portanto, tornar-se um filho de Deus não se refere apenas a um novo relacionamento, mas também uma nova vida. Nas palavras do apóstolo Pedro, nós tomamos parte
ou nós tornamos participantes da natureza divina. 2 Pedro 1, versículo 4. Vamos dar uma conferida? 2 Pedro 2 Pedro 1, versículo 4. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Então, nós temos que, a cada dia, nós nos dedicarmos ao Senhor, para que nós possamos fugir dessas coisas que venha a aborrecer ao Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala que nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Quando nós estivermos firmados na rocha que é Jesus Cristo, essas coisas podem até vir, mas nós vamos saber resistir e estar honrando ao Senhor com as nossas vidas. Isso não significa que nós nos tornamos pequenos deuses, mas significa que a vida sobrenatural de Cristo começa a invadir e permear nosso mais íntimo ser. Quer dizer, a gente quando está buscando ao Senhor mais e mais, a gente fica mais convicto do que pode vir as tentações, as provações, mas nós vamos passar, porque o Senhor está conosco. A sua palavra está sempre nos consolando, nos lembrando daquilo que estudamos, aquilo onde a gente meditou durante aquela palavra. Então, nós vamos ser felizes, conforme diz a sua palavra lá em Salmo 1, bem-aventurado ou feliz é o homem que medita na sua palavra dia e noite. Então a gente não vai dar brecha para outras coisas invadir o nosso coração. Aí Deus, o que Deus faz? Deus começa a desenvolver o seu caráter na vida dos seus filhos. Na vida dos filhos de Deus. Desse modo, os nascidos de Deus passam a fazer o que é certo, amar os outros, crer em Jesus Cristo e deixar de praticar o pecado. Então, aquilo que eu já havia dito, quando a gente está andando com Deus, a gente não vai dar brecha para que o pecado reine em nossa vida. Mais uma vez, quero repetir, nós que somos nova criatura, nós vamos andar conforme a vontade de Deus, se nós estivermos praticando a sua palavra de dia e de noite. E ser nascido e adotado de Deus é isso. Então, quero dizer de novo, para que haja adoção ou para que nós nos tornamos filhos de Deus, tem que haver arrependimento. Então, muita gente fala aí, né, naquele ditado, eu também sou filho de Deus, mas eu já tive a oportunidade de conversar com um colega. Olha, meu jovem, não quero desapontá-lo, mas quero dizer uma verdade para você. Você só se torna filho de Deus quando você o reconhece como o seu único e eterno e suficiente Salvador. Aí sim, você se torna filho de Deus, você é adotado por Deus. Enquanto você não fizer isso,
você sim é uma criatura de Deus. Mas, aí eu falei para ele, se você quiser se tornar filho de Deus, você tem que fazer isso. Reconhecer Cristo como o seu único e eterno e suficiente Salvador. Aí sim, você vai fazer parte da família de Deus. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Vou passar a palavra ao outro nosso irmão, que vai ser o Marcelo Gonçalves, está dando continuidade aí à nossa lição neste domingo. Então, eu sei que não é só os nossos irmãos que têm acesso aí aos nossos estudos. Então fica a dica aí, meu amigo, você que ainda não se tornou filho de Deus, o reconheça na sua vida que Ele é o único que pode nos levar e nos dar a vida eterna juntamente com o Pai, né? Então, faça isso. Entregue seu coração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Reconheça que Ele é o Senhor e Salvador de sua vida. Aí sim você vai verdadeiramente ser adotado e tornar filho do nosso Deus. Ok? Então, que Deus nos abençoe. Amém. Dando sequência no nosso EBD, como vocês sabem, nós estamos então na lição 12 do livro Evangelho para a Vida Real. Nosso tema é Filhos de Deus. O tópico que eu fiquei hoje, adotados por Deus, e depois nós vamos finalizar com o tópico Deus, nosso Pai, e as devidas conclusões. Então, o que nós temos a falar sobre adotados por Deus? Então nós vamos ler 2 textos base e a gente vai destrinchar conforme o contexto que o autor sugeriu, mas é o que a Bíblia nos ensina sobre isso, né, com relação a sermos adotados por Deus. Então, os irmãos, abram em Romanos 8:15. Diz assim: Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E vamos ler também Gálatas 4, versículos 4 a 6, que diz assim: Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Então, mais uma vez, adoção de filhos. Então o texto fala muito claro sobre a questão de nós sermos adotados. Mas o que significa ser adotado? Nós podemos pensar hoje naquela família que adota um bebê recém-nascido, que adota uma criança, cria, para que essa pessoa tenha todo o aprendizado conforme o padrão da família. Mas nesse contexto histórico, quando Paulo fala nessa questão da adoção, ele está falando basicamente de uma pessoa já adulta, né, de uma pessoa já crescida, e nós temos então uma família que não tem filhos, e ele pega essa pessoa adulta e adota como filho para receber sua herança. Então, o casal não tem filhos e ele não adota uma criança como o nosso costume de hoje. Ele adota uma pessoa já crescida para receber como herança. Então, esse é o significado. E isso é o que significa para nós hoje. Nós, já adultos ou até mesmo criança, mas vamos pensar na fase adulta, pecadores, miseráveis, distantes de Deus, afastados do Pai, nós então somos resgatados, nós somos regenerados e nós somos também adotados. Adotados por causa da obra de Cristo na cruz. Então, o termo, né, Abba Pai, que a gente também ouviu aqui agora que Paulo citou, falar Abba Pai, isso nos dá uma clareza de intimidade. Então, é um termo usado como intimidade, que foi onde Jesus falou isso também no Getsemane, lá em Marcos 14:36, quando ele fala Abba Pai,
Se para ti tudo é possível, então tira de mim esse cálice, né? Se for da tua vontade, tira de mim esse cálice. Então, sabendo já da morte, ele clama Abba Pai, ou seja, paizinho querido, intimidade. Nós temos esse acesso ao Pai. Nós também podemos clamar Abba Pai, chamar de paizinho querido, porque nós temos então intimidade com ele. A adoção que Paulo se refere, como eu falei, não é a um bebê, mas é uma pessoa já na fase adulta. E é isso que acontece conosco. Tem muitos que se convertem ainda criança, mas a referência é de que nós recebemos a herança de Deus através do Filho Jesus. Então, em termos práticos também, mesmo que eu seja adotado em fase adulta, por exemplo, como eu falei no início, o exemplo do casal que adota uma pessoa já adulta, essa pessoa vem com vários pressupostos, ela vem com várias, com a sua história até a idade que chegou. Então ela vai precisar passar por um discipulado, ela vai precisar passar por um acompanhamento dessa família, porque ele já veio com toda a sua cosmovisão, ele já veio com toda a sua bagagem de vida. E aqui, Paulo, quando cita essa questão, em termos práticos, esse novo crente é um bebê espiritual, ou seja, esse adotado, apesar de ser adulto, ele é um bebê espiritual, porque ele não tem o conhecimento claro de Deus, ele não tem o conhecimento claro da família pela qual ele foi adotado. Ele precisa então de um discipulado por cristãos maduros, para que assim ele possa se tornar também maduro. Mas o importante disso tudo isso é que, sendo um cristão maduro ou sendo um bebê espiritual, a graça, a bondade, os privilégios são os mesmos. Ou seja, um bebê na fé, ele tem os mesmos privilégios de uma pessoa madura. Por quê? Porque nós somos adotados pelo Pai Celeste. Então, não importa o quão maduro eu seja ou o quão imaturo eu seja, uma vez que eu sou adotado pela família de Deus, eu devo sim passar pelo discipulado, mas eu já tenho os mesmos privilégios. Ou seja, eu já tenho acesso ao Pai, eu já tenho a vida eterna garantida no céu, por Cristo Jesus, que veio para morrer em nosso lugar. Nós temos aqui um exemplo clássico também, que está em Lucas 15, 22 a 24, que fala a história do filho pródigo, onde é o filho que pede sua herança para o pai, mesmo ele ainda não tendo morrido, ele pede sua herança, causando um desrespeito muito grande. Ele sai com sua herança, ele gasta tudo, então ele é tratado como um lixo, né, como um escravo, cuidando dos porcos, comendo a mesma comida dos porcos. E ele então decide voltar para sua casa. E lá o seu pai o abraça e ele pede para matar o novilho, ele coloca a túnica, ele coloca a sandália, ele coloca o anel, simbolizando que o filho é importante e que tem os mesmos direitos do filho mais velho que estava lá o tempo todo. Dentro do contexto, o filho mais velho até reivindica isso, que estava o tempo todo lá com ele, e agora o outro que largou tudo, o Senhor recebe dessa forma, eu nunca recebi nada. Mas olha só, quem está morto no pecado e é resgatado para a vida com o Senhor, independente da sua vida, vai passar a ter os mesmos direitos daquele que já pertence ao reino de Deus. Então, a adoção de Deus, ela é algo que nos deixa muito contentes por sabermos que não importa o quanto tempo eu andei longe dele, mas a partir do momento que eu me converto a ele, pode ser no último suspiro, na hora da morte, se eu me converter, eu tenho todos os direitos de uma pessoa que já é convertida há muito tempo, porque Deus nos ama. Seu Filho morreu para que nós o conhecêssemos, nos rendêssemos a ele e participemos então do seu reino. Por isso nós somos adotados, porque mesmo não sendo filhos legítimos, nós, por sermos adotados, temos os mesmos direitos dos filhos legítimos, no caso o filho legítimo, Jesus Cristo. Que nós possamos então entender
todo esse contexto e entender a importância, irmãos, de sermos adotados. E nosso papel é que sempre que chegar um novo cristão, nós devemos discipulá-lo, para que, uma vez que ele já tem o mesmo direito que a gente, os mesmos privilégios que a gente, ele possa se tornar mais maduro ainda, para entender o quão é bom fazer parte desse reino, o quão é maravilhoso servir a esse Deus que nos adotou para fazermos parte da sua graça. Então nós vamos para o próximo tópico, né? Deus, nosso Pai, e também as devidas conclusões. Bom, diante desse novo tópico, né, nós temos a seguinte pergunta. O que significa, então, nessa vida cotidiana, que Deus é nosso Pai? Então, o que significa isso em tempos atuais? Vamos considerar alguns textos e a gente vai adquirir, então, essas respostas. Vamos olhar para Salmo 145, 8, que diz assim: O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Vamos considerar também o Salmo 147, versículos 3 a 4. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Então observe essas visões cotidianas. Também no versículo de Salmo 147. Vamos ler então Salmo 147 para a gente considerar essas duas questões também com mais este salmo. Então, diz assim, Salmo 47. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém, ele reúne os exilados de Israel. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o Senhor soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som de harpa façam música para nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos gritam quando ele dá alimento aos animais e aos filhotes de corvos quando gritam de fome. Não é a força do cavalo que dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam sua esperança no seu amor leal. Exalte o Senhor, ó Jerusalém. Louve o Senhor, louve o seu Deus, ó Sião. Pois ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. É ele que mantém as suas fronteiras em segurança e que supre o melhor do trigo. Ele envia sua ordem à terra e sua palavra corre veloz. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia a sua palavra e o gelo derrete. Envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. Então, é um privilégio ter Deus como Pai. Ele que faz todas as coisas. Então, diante de todas essas verdades a respeito de Deus, quer tenhamos um Pai que respeitamos e estimamos, quer tenhamos um que é digno de ser desprezado, nunca devemos formar a nossa visão de Deus a partir de qualquer homem. Ao contrário, devemos recorrer à Bíblia para que a imagem de Deus, de nosso Pai Celestial, seja cada vez mais evidente em nossas vidas. Então, é um Deus grandioso, conforme nós lemos no Salmo 147. Então, não é qualquer homem que vai trazer uma imagem de Deus para mim. Na verdade, é através da sua palavra que eu vou saber quem é esse Deus que é o nosso Pai. Apenas pela palavra dele revelada é que eu vou conhecê-lo de verdade, saber o quão grandioso ele é e quão maravilhoso ele é e que Pai
que de fato nós temos, que é o Deus vivo. Bom, vamos olhar também para 5 responsabilidades paternais que Deus assumiu para com seus filhos. Então, olha só, nós éramos escravos do pecado, nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno, cegos por Satanás. Ele que nos amou de tal maneira que enviou seu filho para morrer em nosso lugar. Agora, como filhos adotados, ele tem algumas responsabilidades assumidas para que nós nos mantenhamos firmes com ele. Então, olha só, Deus provê para nós. Vamos olhar então Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas próprias riquezas em Cristo Jesus. Com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, ele vai suprir nossas necessidades conforme a gloriosa riqueza de Cristo Jesus. Então, ele provê a nós. Então, o Pai provê ao Filho. Então, a segunda é, Deus nos protege. Então, ele provê e protege. Vamos ler Mateus 10:29-31. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Então, responsabilidade paternal. Ele provê, ele protege. Ele protege. Devemos ter fé, devemos confiar nele, porque ele nos guarda. Terceira, Deus nos encoraja. Salmo 10:17 diz assim: Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanima e atendes ao seu clamor. Então ele nos dá coragem para nos manter firmes. Ele ouve a súplica e nos reanima para que a gente seja encorajado a não cair. Para que a gente seja encorajado a nos manter firmes no caminho certo para a honra e glória dele mesmo. Quarta responsabilidade paternal que ele assume. Deus nos conforta, como nós podemos ver em 2 Coríntios 1:3-4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Ele nos consola nos momentos mais difíceis, para que nós também sejamos capazes de consolar a outros que estão passando também por tribulação. Isso é Ele que faz conosco. Nós não somos capazes, mas Ele primeiro nos consola para que nós sejamos capazes de também consolar a outros. E a quinta, que hoje quando se fala essa palavra, tem pessoas que ficam aterrorizadas porque acham uma palavra muito pesada, que não pode ser feito dessa forma porque distorceram o significado dela. Deus nos disciplina. Então, disciplina é algo bom. O nosso Pai Celestial, o Deus Criador da Terra, Ele disciplina os seus filhos. Então isso é algo maravilhoso, saber que nós somos disciplinados. Então, em todo o contexto social, a disciplina corrige o erro. E isso é agradável, saber que quem nos ama nos disciplina, para que a gente realmente corrija nossos erros. Então vamos ver em Hebreus 12:10. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então a disciplina não só nos faz fugir do pecado, não só faz a gente se arrepender e lutar contra o pecado. A gente busca santidade. A gente se torna a cada dia mais santo, parecido mais com o Senhor. Então nós devemos sempre lembrar de Deus, que em sua maneira, Ele está sempre trabalhando para cumprir com o seu papel como nosso Pai.
nosso Pai Celestial perfeito. Ele assumiu responsabilidades, onde nos tornam filhos melhores. Ele provê, Ele protege, Ele encoraja, Ele conforta, Ele disciplina, para que nós tenhamos exemplos a seguir e que nós nos tornemos cada vez mais capazes de honrá-lo. Então, vamos ver também Hebreus 13:5, o que diz. O que Deus fala sobre nós, né? O que na sua perfeição Ele fala sobre nós. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, o que o autor de Hebreus fala, né? Sobre nós com relação a Deus. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, sempre que devemos lembrar que Deus, em sua própria maneira inescrutável, está sempre trabalhando para cumprir seu papel como nosso Pai Celestial, sem nos abandonar, sem nos deixar, para que nós sejamos capazes de também nunca abandoná-lo e nunca deixá-lo. Quais conclusões nós temos com tudo isso? Que tudo isso foi por meio de Jesus. Então, ao pensarmos nessa relação de Deus como nosso Pai Celestial, devemos pensar também que nós temos isso por meio de Jesus Cristo. Foi por meio dele que nós temos essa relação com o Pai. Então, é por causa dessa união com Cristo que nós somos filhos de Deus. Se não fosse por Cristo, Deus não seria nosso Pai, não teria essa união. Então diz lá em Efésios também 3:12, por intermédio de quem, isto é, através da nossa união com Cristo, temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Então é pela fé em Cristo que nós temos livre acesso ao Pai e somos chamados filhos do Senhor. Então, lembre-se que nós temos sempre estudado sobre as insondáveis riquezas de Cristo. Então, nós precisamos entender que é por Cristo Jesus que nós somos chamados filhos de Deus. O que de fato somos, como se Ele estivesse dizendo. Você acredita nisso? Então, sim, você acredita que você é filho de Deus por causa de Cristo Jesus? Bom, a cada dia você tem que se pegar nisso, entendendo quem você é, para quem você faz o que você faz. Como filho de Deus, nossa esperança é que esse estudo nos encoraje a cada dia mais viver como um filho crescido de Deus, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, que a gente possa a cada dia ser um filho melhor. E que em Cristo Jesus a gente se aproxime mais do nosso Pai. Que a gente possa então entender que tudo isso, ser filho de Deus, nada mais é do que um privilégio dado pelo sacrifício de Jesus na cruz. E que por causa disso nós devemos nos encorajar cada dia mais a nos tornarmos uns filhos crescidos de Deus, por meio de Cristo, claro, e através disso a gente fazer com que outros também cresçam e se tornem bons filhos do Senhor. Então, que os irmãos fiquem com Deus. Logo mais nós temos nosso culto e encorajo vocês, né, a estarem participando, cultuando ao Senhor com alegria. Que os irmãos fiquem com Deus.